lá, nos mantendo firme e forte na Física C. Agora é o volume 2, Física 2C. Começa com potência elétrica, vê se é isso mesmo. Potência elétrica. Cara, essas questões estão na moda, meu querido. Primeiro, potência é uma ideia física, assim como velocidade, e ela mede a energia, a transformação de energia com o passar do tempo. Esta é a definição de potência. Definição. Quer dizer que isso pode ser usado em qualquer parte da física, seja ela eletrostática, eletricidade, calorimetria, termologia. Vai valer. Potência é energia com o passar do tempo. Unidade de energia no sistema internacional, Joule. Unidade de tempo, segundo. E aí, para puxar o saco do grande James Watt, a gente chama isso de watt. Então, watt é a unidade do sistema internacional de energia e potência, que significa joules por segundo. Se eu te dou a potência e o tempo de utilização do aparelho, está dividido, passa multiplicando, tu calcula a energia que ele vai ter consumido. Poderia te fornecer energia e o tempo de perguntar a potência, ou ainda te fornecer a energia consumida, transformada, carregada, perdida, e a potência na qual ela foi transformada, e te pedir quanto tempo demorou. São as 3 perguntinhas óbvias que poderiam aparecer. Partindo desta fórmula e de algumas definições eletrostáticas que virão, energia potencial elétrica, potencial elétrico, e usando a definição de corrente elétrica, nós vamos achar a fórmula da potência elétrica, que vai ficar assim, ó. U vezes I ou V vezes I, né? Depende do gosto do freguês. Tem gente que gosta de chamar V, tensão de V, tem gente que prefere chamar tensão elétrica de U. Então, potência elétrica é o produto da intensidade de corrente elétrica pela tensão elétrica. Tu vê, se eu fosse fazer análise dimensional aqui, isso seria volts, isso seria ampere. Por isso que nos aparelhos elétricos, às vezes aparece em volt e ampere a potência. E, como vocês podem ver pela comparação que eu fiz, watt é exatamente a mesma coisa que volt e ampere. Não é volt por ampere, hein? Volts, ampere. Quer dizer, cara, que se tu sabe a tensão elétrica na qual o aparelho foi conectado e sabes a corrente elétrica que o alimenta, tu multiplica e descobre qual é a potência daquele aparelho. Porém, nem sempre nós temos à disposição o U e o I. E nós vimos recentemente a fórmula sagrada dos circuitos elétricos, né, que eu chamo de V igual a R vezes I, mas tu pode chamar de U igual a R vezes I, como eu estava discutindo. Quer dizer que se eu quiser dar uma modificadinha de nada na fórmula da potência, ela pode ganhar 2 amigas ainda ali para nos ajudar a resolver os problemas. A partir da fórmula original que será deduzida futuramente, eu posso substituir o U por R vezes I e surge a fórmula RI ao quadrado. Vê se vocês conseguem perceber, sem problema, né? R vezes I, R vezes I ao quadrado. Ou ainda, eu poderia isolar o I nessa fórmula, que ficaria U sobre R. E no lugar do I, colocar U sobre R. U vezes U ao quadrado sobre R. Então, tu vê, né? Além da definição de potência, que é a energia com o passar do tempo, além dessa definição clássica, potência elétrica exige que o aluno saiba trabalhar com essas 3 outras relações. Essas 3 outras relações. Deixa eu mostrar uns exemplos clássicos para vocês. Deixa eu mostrar uns exemplos clássicos. Nesse capítulo já apareceram essas 3 fórmulas. Então olha só.
parecido no vestibular, então é o que eu apostaria mais para cair, alguma coisa muito similar no vestibular, é algo assim. O cara vai lá e fala lá, né, que uma família usa um chuveiro elétrico com 5.000 watts de potência. É um chuveiro elétrico meia boca, assim, não é nada de, que banho, vai dar para tomar um banho. Vamos supor que essa família tenha 4 membros, que todos tomam banhos curtos, banhos rapidinhos de 5 minutos. A crise está grande, meu querido. 5 minutinhos, cada integrante. Isso todo dia, e nós sabemos que o mês tem 30 dias para efeitos de cálculo. A pergunta é, quanto que vai ser o custo da energia elétrica para os banhos exclusivamente, sabendo que 1 kWh custa, vou botar um valor aí amistoso de, sei lá, 40 centavos, promoção da energia elétrica. Está muito mais caro que isso hoje. Então vamos colocar um valor amistoso ainda. E aí? Isso é clássico, cara. Meu Deus! E claro, né, eu poderia dar o custo da conta e perguntar quanto tempo foi os banhos, eu poderia fornecer tudo e perguntar a potência do chuveiro, fornecer tudo e perguntar quantos membros tem aquela família, ou seja, quantas pessoas tomaram banho. Tem 1000 possibilidades, né? Mas isso aí vai cair em algum vestibular que vai fazer por aí, isso aí vai ser cobrado. Então vamos lá. Essa questão ainda não envolve as formas de potência elétrica, por incrível que pareça, porque já foi dada a potência do chuveiro. Se eu quisesse misturar a forma da potência elétrica com essa outra, eu não daria a potência do chuveiro, eu te pediria para calcular. Um chuveiro em 200 volts é alimentado com 25 amperes. Aí teria que fazer essa multiplicação para achar esse dado. Daqui a pouco eu já vou dar uma piorada na questão. Então, peraí. Já que potência é energia com o passar do tempo, eu posso dar um jeito de calcular a energia consumida no mês todo. A potência do aparelho, 5.000 watts. A energia que a família consome, eu quero saber. Quanto tempo de chuveiro ligado vai dar no mês todo? 4 metros, 5 minutos por dia, não foi o que eu disse? Diariamente, 20 minutos. 20 minutos. Só que esses 20 minutos vão ser nos 30 dias do mês, totalizando 600 minutos. Só que a concessionária de energia cobra um quilowatt-minuto? Não, né? Ela cobra um quilowatt, então eu vou transformar esses minutos para hora, dividido por 60, que deu 10 horas. Eu poderia ter calculado a energia gasta em um banho e depois ter corrigido. Eu preferi já primeiro calcular qual é o tempo de utilização total do chuveiro ao longo do mês e descobri que o tempo total foi de 10 horas. Então, já que tem 10 horas de chuveiro funcionando ao longo do mês, energia igual a 50.000 watt-hora. Mas cuidado, nós medimos em watt-hora e a concessionária me cobra o quilowatt-hora. Então eu posso finalizar com uma regrinha de 3. Primeiro eu vou dividir por 1000 para transformar para quilowatt-hora. E aí regrinha de 3. Se 1 quilowatt-hora custa 40 centavos, 50 quilowatt-hora custa X. Multiplicação cruzada é só multiplicar por 40 centavos, por 0,40. 4 vezes 5, 20 pila, cara. Custou 20 pila só para poder tomar banho. E ó o banho, cara, é um banho que não dá nem para brincar, é uma coisa rápida. E o chuveirinho, meia boca. Certo? E está na promoção do quilowatt-hora, que é mais o quê? Certo? Aí tu sente, né? Porque que tem que tomar cuidado mesmo. O chuveiro elétrico é um dos grandes vilões da conta de luz da casa das pessoas. É uma das maquininhas que mais consome energia elétrica. O condicionador de ar também. O condicionador de ar também. Só que a gente mede a potência dele em BTU, né? British Thermal Unity.
Isso aí é outra história. Daqui a pouco a gente incrementa aí e faz uma questãozinha de conversão de BTU em watts. Meus queridos, além dessa questão clássica que pede para o aluno calcular o custo de operação de um certo equipamento elétrico, através da definição de potência elétrica, e do conhecimento dessa unidade de medida de energia que é o quilowatt-hora, seria importante a gente saber usar essas outras relações. Olha o perigo que eu tenho para te apresentar. Tenho um resistor de 10 ohms que está sendo percorrido por uma corrente elétrica de 2 amperes. Aí eu digo que eu vou pegar esse mesmo resistor de 10 ohms e vou dobrar a corrente elétrica que o percorre, 4 amperes. O que dá a sensação de que vai ocorrer com a potência elétrica dissipada nos resistores antes e depois? Se nós não pararmos para pensar com calma, dá a sensação de que dobrando a corrente elétrica, dobraria a potência, né? Se tu for olhar para a primeira fórmula, né, dá a sensação de que dobrando esse número, a potência dobraria. Mas se nós formos olhar para a fórmula de baixo, dobrando a corrente elétrica, se esse número dobra, como ele vai ficar elevado ao quadrado, esse número quadruplica. E aí, o que é verdade? Dobra ou quadruplica? Perigoso, né? Vamos calcular qual era a potência que estava sendo dissipada aqui? Não importa qual é a fórmula que tu vai usar, tu pode calcular com a fórmula que tu quiser. Quer ver? Eu poderia usar o U igual a R vezes I, ou V igual a R vezes I, que eu até prefiro. Resistência 10, corrente elétrica é 2. Isso nos mostra que tinha 20 volts atuando sobre os polos desse resistor. 20 volts. Se nós formos usar a fórmula de potência elétrica original, P igual a U vezes I, como o U era 20 volts e a corrente era 2 amperes, nós percebemos que originalmente aquele resistor estava dissipando 40 watts. 40 joules a cada segundo. Se eu fosse analisar a segunda situação, eu posso fazer o mesmo, né? Primeiro fazer U igual a R vezes I, a resistência é 10, a corrente elétrica é 4. Ah, tu vê, ó, para que a corrente elétrica duplicasse daqui para cá, eu tive que duplicar a tensão aplicada nos polos desse resistor. Por isso que quando eu analisei, a grosso modo, a fórmula U vezes I, eu disse que o I dobrou, né? E é verdade, mas o U também dobrou. Por isso que a potência ficou 40 vezes 4, a potência é igual a 160 watts. Se nós tivéssemos percebido que a resistência elétrica se manteve constante, porque o resistor era ômico e estava na mesma temperatura, aí eu não precisaria nem ter feito a conta. Eu poderia ter olhado para essa fórmula como eu fiz no começo. O R se manteve constante, tenho certeza disso. Já que esse cara dobrou, o 2 elevado ao quadrado aumenta 4 vezes a potência dissipada. Então, calculando a primeira, 40 watts, eu já saberia a segunda, 160, só por ter analisado a fórmula de baixo. Então, tomem cuidado ao usar raciocínios matemáticos, né, diretamente pela fórmula da potência. Observe que se eu quisesse ter usado a fórmula de baixo, daria absolutamente o mesmo resultado. Potência, R vezes I, 10 vezes R vezes I ao quadrado, 40 watts. Se eu fosse usar no segundo caso, potência, R vezes I ao quadrado, o R não mudou, 10, o I passou a ser 4. 4 vezes 4, 16, vezes 10, 160. Se eu quisesse usar a última fórmula, funciona, sem problema nenhum, com certeza. Então tu vê, né, potência elétrica, não teve grandes mistérios até agora. Te apresentei as 3 fórmulas clássicas da potência elétrica e te apresentei os exemplos clássicos de custo de corrente elétrica.
Deixa eu ver outros comentários que ele faz ali. Ele fala do fusível, que é bacana a gente falar, e do disjuntor. Fala da relação entre kWh e joule e reostato. Show! Então vamos lá. Fiz a discussão rápida das formas de potência. Mais alguns comentários. Eu já vi questão de vestibular perguntar para um aluno quanto é 1 kWh no sistema internacional. 1 kWh. Transforma para o sistema internacional. Pô, se tu for pensar, né? 1 kW é o mesmo que 1000 watts. Hora multiplicado por hora seria o equivalente a pegar um aparelho de 1000 watts e deixar ele ligado por 1 hora. Watts é joule por segundo. Watt é joule por segundo. Quer dizer que para ir para o sistema internacional eu vou ter que botar hora em segundos. E 1 hora a gente sabe que é 3.600 segundos, né? Vezes 60, vezes 60. Está dividindo, passa multiplicando, 1000 joules por segundo, vezes 3.600 segundos, é igual a energia. Corta segundo por segundo. 1 kWh no sistema internacional são 3.600.000 joules. Que bom, né, que na conta de luz vem em kWh, senão ia vir um número astronômico que poderia até nos assustar. Já assusta, né? 3,6 vezes 10 na 6 joules. Então, nesse capítulo, o material também trouxe a relação entre kWh e joule. Fusível. Fusível. Que história é essa? Fusível, o nome diz, né? Fusível é aquilo que pode fundir. Fundir é derreter. Então, se eu tenho um circuito elétrico, o circuito elétrico é para funcionar, por exemplo, eu tenho um aparelho que tem uma resistência elétrica de 20 ohms e ele só pode ser percorrido por no máximo 3 amperes. Quer dizer que a fonte de tensão dele funciona com 60 volts. Como é que eu sei disso? Fiz U igual a R vezes I, fiz R vezes I. 30 vezes 20. Mas esse meu aparelho não parece, ele é caro pra caramba. Meu, como é caro. Às vezes a concessionária de energia pode fazer variar essa tensão aqui. Então eu tenho um transformador que tira de 220 volts e vai para 60 volts para alimentar o circuito. Às vezes a Celeste dá uma falhadinha e aí vai que aqui vai para 61 volts. Se isso aqui for para 61 volts, vai passar mais que 3 amperes ali, queima meu aparelho caro. Como é caro meu aparelho? Aí eu pego, cara, e instalo nesse circuito elétrico um fusível, que a gente representa a grosso modo dessa maneira. Esse fusível ele é construído de tal forma que até 3 amperes ele deixa passar. Mas com um pouquinho mais que 3 amperes, esse fiozinho que derrete fácil acaba derretendo. E ao derreter ele abre o circuito e a corrente elétrica cai para zero. Então o objetivo do fusível é fundir, é derreter. Derreter depois que a corrente elétrica acaba subindo do valor desejado. Então deu pane na alimentação. Aqui foi para 62 volts. 62 é igual a 20 vezes I. A corrente elétrica foi para 3,1 ampere. Derreteu. Derreteu, o circuito desligou, não deu tempo de queimar meu aparelho caro. Aí, tu descobre qual foi o motivo, corrige a tua fonte, bota um fusível que custa centavos e toca a ficha. Queimou de novo, putz, não resolveu um problema. Vamos resolver o problema. Nas casas, antes dos quadros de luz das casas das pessoas, existiam fusíveis. Certo? Que era um tipo de uma lâmpadazinha de rosquetear. Então queimou um fusível, tinha que ir lá no quadro de luz, desrosquetear que nem uma lâmpada e rosquetear o novo fusível. Só que às vezes está úmido, entendeu? Morre. Certo? E aí então nós inventamos um aparelho um pouquinho melhor que o fusível, que é o disjuntor. Disjuntor, como o nome diz, ele disjunta. Juntar, disjuntar. Ele separa o circuito.
Ele tem exatamente o mesmo papel do fusível, aquele que fica na caixinha de luz, né, com os números 10, 5, 20. Aquele númerozinho no disjuntor é quantos amperes pode passar por ele antes dele disjuntar o circuito. O bom dele é que quando ele desarma, ele só sai do, né, o botãozinho só abaixa ali. Aí tu vai lá, desarma ele totalmente e rearma ele sem ter que colocar a mão no circuito elétrico, diminuindo o risco de choque elétrico. Não custa comentar também que um disjuntor mais moderno, ele não detecta só aumento de corrente elétrica, ele detecta o próprio aumento de tensão. A corrente elétrica gerada por um choque elétrico é muito característica, dá pra saber se a corrente elétrica que começou a percorrer um disjuntor é oriunda de choque elétrico. Então tem disjuntores hoje diferenciais que detectam se alguém está tomando choque em casa e desarmam para proteger a vida daquela pessoa, né? Custa um pouco mais caro esses disjuntores sensíveis, mas protege a vida da família que não tem preço. Então tu vê, né? Fusível e disjuntor, caras muito, mesmo papel, só que um desliga o circuito porque ele funde, porque ele derrete, então eu vou fazer ele de estanho, eu vou fazer ele de chumbo, que são materiais com baixo ponto de fusão, certo? O disjuntor já é algo muito mais tecnológico, né? Eu lembro de um colega que está fazendo mestrado em engenharia mecânica, que o trabalho dele era sobre disjuntores. Então tu vê, o cara acha de repente que é só engenharia elétrica, né? O cara era formado em engenharia mecânica e está fazendo mestrado numa área que envolvia disjuntores, certo? Então tu vê, né? Um aparelhinho que já dá para fazer um mestrado em cima, certo? Pelo menos. Cara, a apostila ainda traz o último conceito que vai começar a pipocar nas questões, que é o tal do reostato. Não vou. Me recuso. Ó, quero meus minutinhos de volta. Reostato. Reostato, meus queridos, nada mais é que uma resistência variável. Imaginem vocês o seguinte, ó, eu tenho um circuito elétrico assim, ó. Eu digo que essa coisa toda tem resistência de 100 ohms. Mas eu digo que isso aqui tem um tamanho total de 10 centímetros, comprimento de 10 centímetros. Aí eu tenho aqui um cursor deslizante que eu posso usar maior ou menor comprimento desse resistor. Aí vamos dizer que eu uso só 2 centímetros dele. Quanto que tu acha que vai ser a resistência elétrica conectada no circuito? Parabéns, se 100 é para os 10 centímetros, 2 centímetros serão 20 ohms. Tu aceita que se eu pegar esse cursor deslizante aqui, eu posso aumentar ou diminuir a resistência do circuito? Isso é um reostato. O reostato é um resistor com resistência variável. E aí, se eu deslizo o cursor para a esquerda, diminui a resistência do circuito, passa mais corrente elétrica e aumenta o volume do rádio. Desliza para o outro lado, a resistência elétrica aumenta, diminui a corrente elétrica no circuito, diminui o volume. São os famosos botõezinhos que a gente tem que deslizar nos aparelhos ou de girar, né? Certo? Que nós vamos falar melhor depois. Então comentei o que é o reostato também. Já tem um monte de exercíciozinho legal para te fazer desse nosso bate-papo, cara. E aí, se tu me trouxer dúvida na aula que vem, eu vou ficar todo bobo. Aí eu vou ficar feliz. Temos mais aula hoje, né? É 2 aulas seguidas? É aqui que é seguida, né? Aula faixa agora? Não terminou? Não é aula faixa? Tem que ir embora? Valeu, galerinha. Muito obrigado pela paciência. Daqui a pouco estamos juntos.